Ainda dando continuidade à nossa série falando sobre as dependências, né? É importante lembrar que a abordagem psicanalítica das toxicomanias, ela vai dizer que toxicomania não é o encontro com a droga, né? Isso não é o postulado que a psicanálise coloca, tá? Então, diante desse imposto, nós podemos dizer então de várias toxicomanias, tá? Desde que seja o consumo de entorpecente de uma maneira bem mais severa, bem mais grave. Nós também temos adicções, nós temos umas toxicomanias também, que não é necessariamente pelo álcool, pela droga, mas nós temos uma relação de dependência com os outros, né? Principalmente com a família, né? A gente tem essa relação de dependência. E falar em toxicomanias, eu posso falar de várias. Eu posso falar da toxicomania do uso da droga, eu posso falar da toxicomania de um excesso, né? De um excesso no sentido, uma pessoa que tem compulsão por compras, essa pessoa é uma adicta, né? Às vezes nós somos adictos de outras pessoas, de quem a gente desenvolveu uma dependência emocional. E dentro desse quadro de dependência emocional, esse sujeito que se coloca para o adicto, a tendência é que o adicto transforme essa relação numa relação tóxica, e aí nós vamos poder dizer que sim, existe toxicomania entre seres humanos a partir do momento que eu coloco esse ser humano que está do meu lado, eu coloco ele num patamar mais elevado e eu crio a ideia de que eu não posso viver com ele. Então essas são as várias formas de falar da toxicomania, né? Então, quando o analista ele vai interrogar o sujeito, quando ele vai delimitar as relações que o toxicomaníaco está colocando, né? Então, o que acontece na nossa mente, né? Porque o que acontece na nossa mente é a partir do momento que a gente busca o uso de drogas, né? Então, nós vamos dizer que a adicção, né, a dependência do uso de drogas, ela é, se não uma estrutura inconsciente, né, porque pode ser que ela seja uma estrutura do inconsciente, ainda há estudos na tentativa de defender que a dependência química constitua uma estrutura, não uma maneira de ser, né, com todas as suas vicissitudes. Então é preciso que a gente tome muito cuidado com isso, né? Porque por estrutura, na estrutura inconsciente, é o lugar onde a droga ocupa um lugar de efeito e não de causa, não? Ou seja, no uso com a droga, ela não tem um efeito da causa, ela não causa em mim um desejo, ela não supre todas as minhas necessidades, né? Então a estrutura do inconsciente vai colocar que a droga é um lugar de efeito e não de causa, tá? Porque existem várias emoções que nós sentimos dentro daquilo que é normal, das dificuldades que todo mundo tem, das angústias que todo mundo tem,
e aí vai fazer parte das três instâncias: neurótica, a psicótica e a histérica, e todos eles conseguem fazer uso da substância. Então não existe uma fala de que existe uma estrutura perfeita para o uso de drogas. Não existe. O psicótico pode usar droga, o neurótico pode usar droga, né? O histérico pode usar droga, né? Mas o que a gente vai entender, vai buscar entender é o lugar que ela ocupa, não? Quais traumas ele está buscando tratar através da droga. Se ele utiliza a substância, é preciso que a gente pergunte o que está de errado na mentalidade, o que se passa na cabeça desse ser. E a maioria das vezes nós vamos perceber que são sempre dores existenciais, e a maioria das vezes envolve relacionamentos frustrados, envolve uma perda de emprego, um sentido de desesperança diante da vida. Então, esse é o olhar do analista, olhar o ser humano como um todo. Tá? Então, nós podemos dizer que nós não podemos definir o sujeito por sua adicção. Eu não posso definir quem é a pessoa simplesmente porque ela usa drogas. Com base nesse pensamento, já que nós não podemos definir o sujeito a partir da droga que ele usa, nós vamos entender que é preciso trabalhar inconscientemente desse paciente, trazer para o consciente essas mágoas que estão ali recalcadas há muito tempo e que precisam ser tratadas, né? Então, a droga, como eu disse, ela não ocupa um lugar de causa, ela ocupa um lugar de efeito, né? Porque a droga em si, ela não causa a si mesma, né? Ela não causa a si mesma, ela não pode se consumir sozinha, né? Então, é nesse sentido que ela vai entrar como um sentido de causa, né? E aí a droga ocupa um lugar do efeito, né? Por quê? Por que ela assume esse lugar de efeito? Porque ela precisa voltar para o sujeito e não para o objeto, né? Ou seja, a droga precisa estar para o sujeito, né? Seria o ideal, né? Que existem objetos que eu posso investir e desinvestir, né? Eu posso querer muito, mas eu consigo adiar esse meu querer, eu consigo adiar esse meu prazer para ter uma recompensa lá na frente. Também consigo analisar o que esse desejo traz de positivo para mim, e em qual momento eu preciso desse desejo, né? Mas quando nós estamos falando do dependente químico, existe uma inversão, porque na dependência química não é mais a droga que está para o sujeito, né? A droga não é o objeto do sujeito, mas o sujeito se torna objeto da droga. E aí é onde entra uma dependência crônica, né? Porque tudo que ele vai fazer, ele precisa de doses todos os dias, né? Tem pacientes que vai acordar já com cigarrinho ali embolado, tem gente que já guardou um pouquinho de ontem para acordar e fazer o uso, o que eles chamam de curar a ressaca, né? Então tudo isso tem que ser pensado com muita clareza, né? Então nós não podemos definir o sujeito a partir da droga que ele usa, tá? Porque
a droga que ele usa, ela é um subterfúgio. Ela busca aliviar uma dor, e essa é a dor de existir. A função da droga é exatamente fazer com que o sujeito evite a dor do existir, que ele entre em contato com a sua falta, que ele entre em contato com o seu desejo. Tá? A droga impede isso, né? Porque a partir do momento que a droga entra, todas as demandas do sujeito estão em conseguir a próxima dose. Tá? Quando esse paciente vem para o tratamento, então aí sim nós vamos poder falar de um sujeito. Nós vamos poder falar de um sujeito que demanda, e que demanda cuidado, que precisa de uma escuta, né? Então tudo isso está englobado, né? Então, nós vamos dizer que o nosso modo, o nosso olhar deve se voltar para o sujeito, não para o objeto. Então, quando eu estou falando de drogas, o que eu preciso ter em mente não é a droga que o sujeito usou, mas o que tem que ter em conta é esse sujeito que fez o uso. Porque nós sabemos por experiência clínica, como eu já falei no vídeo anterior, que o sujeito do uso de drogas, quando ele chega para o tratamento, ele chega despedaçado, né? São partes que estão desconectadas, que precisam sim ser conectadas. Né? Como a gente vai conseguir fazer essa conexão? Né? Então é preciso a terapia, é preciso normas e regras, é interessante a visita da família, é interessante o contato com a família no final de semana, quando eles podem ligar. Mas uma questão que pega bastante, e é uma coisa que eu ouço muito no consultório, é a questão religiosa. Dizem que eu tenho um poder superior, que eu tenho que desenvolver uma relação com ele, e aí começa o conflito de qual religião eu vou escolher. E aí é bom deixar muito claro que religião não tem nada a ver com comunhão. Religião é um dogma, um conjunto de normas estabelecidas, de rituais estabelecidos, e isso muitas das vezes isso cansa o adicto, porque ele já vem procurando isso. Porque muitos adictos tentaram parar sozinhos, buscaram igreja, buscaram curandeiros, buscaram lá o candomblé, sem julgamento nenhum. E aí ele diz: eu não encontrei Deus nesses lugares. E é nesse sentido que a espiritualidade, dentro de um programa terapêutico, ela vai fazer, né? Fazer com que ele desperte um relacionamento com o poder superior, né? Da maneira como ele entende. Mas ele precisa ter essa fé, ele precisa se fundamentar nessa fé, né? Então, Freud vai mencionar a intoxicação como uma estratégia muito eficaz para apagar a dor do existir, né? Freud vai dizer, quando nós estamos falando do mal-estar na sociedade, o que Freud vai dizer? Freud vai dizer que diante do mal-estar nós temos três possibilidades. A primeira é um divertimento excessivo, né? Não levar nada muito a sério e tá tudo bem. Uma outra maneira de lidar com o mal-estar é o que nós chamamos
de reação substitutiva, né? Aquele cara que tem uma maior dificuldade de lidar com a vida afetiva, de lidar com o trabalho, mas ele pinta. Ele é um pintor, então, enquanto ele pinta seus quadros, ele está dando vazão a essa revolta imposta pelo mal-estar da situação. E por último, não menos importante, Freud vai dizer que uma das maneiras de fugir do mal-estar da sociedade é através do uso de drogas. Né? Ele não vai dizer uso de drogas, ele vai utilizar o termo narcóticos, que os narcóticos teriam sim essa possibilidade de tirar o sujeito desse sofrimento, tirar o sujeito desse mal-estar. Né? Só que divertir demais não é bom. Pintar telas às vezes é excelente, né? Uma música, um dançar seria muito interessante. E por fim, os narcóticos, que nós sabemos que vai trazer para nós a longo prazo prejuízos. Né? Nesse sentido que Freud vai dizer que existe um casamento feliz com o álcool, com o vinho. Né? Por que esse casamento com o álcool e o vinho ele é feliz? Na visão de Freud. Porque o cara tá ruim, bebe e a bebida não reclama com ele. Todas as vezes que ele beber, ele vai ter o alívio. Então esse é um casamento feliz, onde um fala e o outro não tem poder de palavra. Esse é um paralelo de um casamento feliz. Já Lacan vai dizer que o uso da droga é um rompimento do ato sexual. Então Freud e Lacan está chamando a gente nessa atenção, porque a partir do momento que eu começo a usar droga e todo o meu gozo é em busca dessa substância, meu gozo é sempre com essa substância que não me interroga, essa substância que não me diz não. Né? Então Lacan vai dizer que há um rompimento do pipi, né? Ou seja, há um rompimento do encontro da sexualidade em si, e essa angústia do encontro com o outro vai fazer com que eu procure uma outra válvula de escape para que eu não tenha que lidar com esse mal-estar. Né? E é nesse sentido que eu volto a dizer para vocês o que eu disse no início do vídeo, que é um casamento feliz com a substância. Sempre que ele precisa, ela está lá para ele, ela não discute, ela não briga, ela não fala nada, ela simplesmente te acolhe. Então é preciso que a gente preste muita atenção nisso. Né? Então, a vida resulta demasiado pesada para a maioria das pessoas, né? Fazendo com que a gente se depare com os sofrimentos. Né? A gente se depare com os sofrimentos, que a gente se depare com as mazelas humanas. Né? Então, os sentimentos intensos também são fatores de preponderância para um período de recaída. Né? É preciso a gente tratar tudo isso. Né? E uma outra coisa interessante de dizer dizer que a angústia, quando nós falamos dessa angústia, essa angústia são formações sintomáticas que desaparecem quando a montagem da toxicomania, a montagem da dependência química exerce suas funções. Tá? Quando elas exercem essas suas funções. E a função que a droga vai exercer dentro desse conjunto, dentro dessa economia psíquica, né? Ela vai
uma das funções que ela tem, né, é nos circuitos afetivos, né, para que a intoxicação e a psicanálise destaque essa face e observa num primeiro momento. É preciso que a psicanálise observa esse ser dentro da história dele, da realidade dele, do que ele se preparou para viver, né? Então, o efeito provocado pelos vínculos intoxicantes, né, isso é interessante, fazer o sujeito regredir a fases anteriores, né? O sujeito está sempre regredindo a fases anteriores do seu desenvolvimento, né? Seria como fazer o sujeito regredir para as fases anteriores do seu desenvolvimento, né? Por exemplo, as pessoas que fazem uso, que fumam, pessoas que fazem uso utilizando o nariz para cheirar, né? Então, é um estado anterior, é uma regressão a um estado anterior. E aí nós vamos poder perceber, a grosso modo até, que há uma regressão a um período de infantilização. A droga causa isso, né? Nos impede de avançar e vai fazendo com que a gente cada vez mais se retroceda às fases anteriores que já haviam sido, sim, resolvidas, né? Então, o adicto também, ele tem um estado de indiferenciação. Ele tem esse quadro de indiferenciação num estado de indiferença primitiva, né? É assim que ele existe, né? Então nós vamos supor que existe uma organização narcisista que se origina dentro de um quadro de dependência, né? É preciso que a gente pense isso. O narcisismo é esse egoísmo, né? Esse egoísmo que eu tenho de usar cada vez mais, esse egoísmo que eu sinto quando eu tenho a droga, eu preciso me esconder para que ninguém venha roubar, ninguém venha me pedir, né? De um grosso modo, é um narcisismo onde ele está sempre certo, ele está sempre se defendendo, ele não aceita uma opinião contrária, mesmo que essas opiniões estejam dizendo: olha, você está se machucando, olha, isso não vai dar certo. O narcisismo se fecha. O narcisista se fecha porque ele acredita que ele é capaz de fazer tudo, que ele não precisa de ninguém, ele precisa só dele. E aí nós vamos falar por experiência própria que sozinho ninguém consegue sair de uma dependência química. Ele precisa de ajuda, né? Ele precisa de terapia, ele precisa trabalhar suas dificuldades, conhecer o funcionamento da mente, harmonizar os sentimentos. Então tudo isso está englobado dentro do tratamento, né? E aí é preciso que a gente também fale um pouquinho dos vínculos estabelecidos entre aqueles que fazem uso de drogas, né? Porque existe um relacionamento ali, né? Então, o efeito provocado por esses vínculos intoxicantes é fazer o sujeito regredir para as fases anteriores do seu desenvolvimento. O sujeito passa a ser regido pelo princípio de prazer em contraposição ao princípio da realidade, né? Então ele passa a viver buscando sempre o seu prazer,
buscando sempre o encontro da droga que traz esse prazer, né? E é exatamente quando ele está entrando nessa fase de se fechar, né? Essa fase de se isolar, essa fase narcísica de se isolar, não aceitar a ajuda dos outros, é que nós vamos vendo que ele vai cada vez mais ficando doente, essa doença vai agravando e com N problemas que nós sabemos, desde o desenvolvimento de psicose, em alguns casos aumenta ali o grau da esquizofrenia, outros casos vai gerar um ataque cardíaco, por exemplo, vai gerar uma overdose. Então é preciso que a gente entenda que o vínculo com a droga é um vínculo tóxico. Ele pode te aliviar em determinado momento e você achar que você está muito bem, consegue controlar tudo, mas essa é uma ilusão, isso não vai acontecer, isso não é verdade, né? Então é preciso que o sujeito deixe de ser regido pelo princípio do prazer, e ser regido pelo princípio do prazer é não ter compromisso com nada, né? É viver sempre em busca do prazer. Tudo tem que ser muito prazeroso, tudo tem que ser muito intenso, né? Então o tratamento psicanalítico consiste em trazer esse paciente para análise e fazer com que ele perceba que toda essa liberdade que ele fala, que ele emana, ela traz também uma responsabilidade, né? Não existe liberdade sem responsabilidade. Precisamos dessa responsabilidade ao nos colocar diante diante do mundo. Até nós precisamos de ter essa responsabilidade, né? Saiu de um tratamento, recuperou a liberdade, não é para sair fazendo tudo que der na telha. Essa liberdade precisa de regras, essa liberdade precisa de limites. E é exatamente aí onde muitos de nós pecamos, né? Pecamos por não saber impor limites a nós mesmos, né? Então, a toxicomania pode ser entendida também como uma repressão ao narcisismo primário, né? Porque no narcisismo primário é aquele onde o bebê acredita que ele é o objeto único da mãe, que todas as vezes que ele precisar ela vai estar lá, ele precisa do seio, ele se alimenta, ele chora e ela dá alguma coisa para ele tomar. Se ele está com dor, ele basta chorar que a mãe vem e acode, né? Então é nesse sentido que nós vamos dizer que a substância reduz, né? A substância vai reduzir fazer essa regressão ao narcisismo primário. Porque pensa comigo, para você que tem problema na sua família com um dependente químico, o quanto ele é egocêntrico, o quanto que ele quer o dinheiro para a próxima dose, o quanto ele quer que você aceite que ele faça o uso, e quantas vezes a gente ouve dizer: a vida é minha, eu faço o que quer, cuida da sua. Isso é do narcisismo. E o narcisismo, nós podemos dizer, quando ele é exagerado, ele é um amor doente que eu estou nutrindo por mim mesmo. Eu estou nutrindo esse amor doentio por mim mesmo, onde eu acho que eu posso tudo, tá? Então, nesse sentido, Freud vai falar diretamente sobre as adições, e ele relaciona todas essas condições à condição do onanismo, né? Essa condição do prazer sexual feito por você mesmo, onde não passa pelo outro, né? Então nós podemos dizer também
com base em Freud, que o autoerotismo é o protótipo da toxicomania. Porque na tentativa de reconquistar a independência de qualquer oposição no mundo externo, o toxicômano busca realizar-se autoeroticamente. Né? O gozo é meu, a vida é minha. No momento em que eu encontrei a minha substância de prazer, eu preciso me esconder para ter esse momento, né? A gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, enquanto outros, né, os ditos normais, eles estão buscando no mundo externo um incentivo, eles estão buscando no mundo interno realizações, o adicto ele se volta para dentro. Então todo o prazer que ele só tem no corpo. É só o corpo dele que existe, porque ele busca a substância, ele usa a substância, acabou os seus problemas. Então, encontrar com a substância, fazer o uso da substância já é um gozo. Então, se ele goza com a substância, ele não tem necessidade de ter um outro para se relacionar com ele. Por isso é tão difícil as relações afetivas de pessoas que têm problemas com a dependência química. Né? Muito obrigado, espero que tenham gostado do conteúdo e eu aguardo vocês no próximo vídeo. Um beijão no coração.